Boa noite a todos, né? Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? E hoje eu vou fazer uso do púlpito aqui, gente, porque eu tenho que colocar esse tablet em algum lugar. A memória já não é mais como era antigamente, então a gente precisa de um pouquinho de ajuda, né? E o tema que nós vamos tratar hoje, né? Sexualidade e relacionamentos à luz da doutrina espírita. Bom, muitas vezes a gente se pergunta, quando se depara com o tema sexo, sexualidade, né, na doutrina espírita parece que é uma coisa assim, um tabu, né? Que é uma coisa do outro mundo, falar sobre isso na doutrina espírita. Mas a gente tem que levar em consideração que tudo na criação divina está em constante evolução, em constante mudança. E nós, enquanto espíritos, também estamos sempre mudando e nos atualizando, nos transformando. Assim é que também a questão da sexualidade, dos relacionamentos, elas vão se transformando à medida que nós evoluímos, né? A gente passa do período da animalidade, né, para a inteligência, a racionalidade, o convívio em sociedade, e nós estamos na fase agora da nossa melhoria moral, né? E tudo isso acarreta transformação na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso comportamento. Sexualidade, ela é relacionada ao corpo. Espírito tem sexo? Não tem. Questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E eles respondem: não como entendeis, né? Porque eles dependem do organismo. Então, o corpo físico tem sexo, masculino e feminino, o organismo, mas o espírito não. E se o espírito não tem sexo, eles podem animar um corpo diferente em cada encarnação? Podem. E se eles podem animar um corpo diferente em cada encarnação, será que as transformações que esse corpo sofre, quando o espírito ele resolve participar de uma encarnação num corpo diferente, como é que está a relação espírito-corpo? Será que é igual? Vamos imaginar que um espírito habitou um corpo masculino durante várias encarnações e por necessidades de aprendizado, de evolução, ele vai retornar e habitar um corpo feminino. Muitas vezes a memória do espírito não corresponde ao corpo que ele ocupa e causa transformações na sua vida, né? Isso é por acaso? Também não, né? Existe acaso na criação? Existe acaso na obra de Deus? Não. Se isso acontece e é permitido, é porque o espírito precisa aprender algumas lições. Ou precisa resgatar falhas cometidas anteriormente, né? Então, esses mesmos espíritos que habitam corpos diferentes, no mundo que nós vivemos hoje, apresentam uma gama diferente de relacionamentos. Então nós temos famílias, né? Pai e mãe, nós temos famílias pai, mãe, não é? E deixam de ser famílias? Não deixam. Deixam de ser relacionamentos saudáveis? Também não. Mas nós ainda, né, temos um pouquinho de preconceito
com as pessoas que não são sexualmente iguais a nós. Não é assim que funciona? E nós espíritas, deveríamos ser assim? Não deveríamos, né? Porque a gente sabe que esse mesmo espírito que está habitando aquele corpo pode ter já habitado corpos diferentes em situações diferentes. Portanto, não é a sua sexualidade que vai definir quem é o espírito, e sim o seu comportamento, o seu modo de viver, de agir, de se posicionar perante a vida. É assim que a gente tem que encarar esses novos relacionamentos, essas novas famílias, né? Mas isso para nós acarreta alguma transformação? Qual é o maior mandamento que nós temos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, tá. Então, o maior mandamento da lei de Deus é a lei de amor, não é? Muito bem. Quando nós nos relacionamos com alguém, qual que é o móvel do relacionamento? Deveria, né? Mas nem sempre é assim, né? Nosso amigo Rodolfo, né, Amaral, alguns dias atrás fez uma palestra lá no Jesus é o Caminho, e ele nos colocou o seguinte ponto: muitos relacionamentos terminam porque o móvel do relacionamento deixou de existir. E qual que é o móvel do relacionamento, muitas vezes? Interesse, dinheiro, beleza, poder, conveniência, paixão, né? Então, muitas vezes, o móvel dessa união, desse relacionamento, com o passar do tempo, ele deixa de existir, né? O dinheiro pode acabar? Pode. A beleza acaba? Também. Né? A paixão acaba? Também. Então, todas as coisas que são baseadas em sentimentos efêmeros, passageiros, eles terminam, né? E o amor, quando ele é verdadeiro, ele não termina, né? Porque o amor, ele é um sentimento do espírito, não é do corpo. Embora a sexualidade seja inerente ao corpo físico, o amor, ele é inerente ao espírito. A gente, enquanto espírito, ama um outro espírito, se relaciona de forma amorosa com ele, de forma sentimental. Não há sexualidade, mas há amor. Então, o que move realmente as uniões, os relacionamentos, deveria ser o amor, né? Mas esses relacionamentos, eles são de acordo com o nosso grau de evolução também, né, gente? Enquanto a gente ainda está um espírito ainda meio atrasadinho, né, igual a gente aqui, né, preso às paixões, à vaidade, né, ao próprio egoísmo. Quais os relacionamentos que a gente procura? Aqueles que se afinizam conosco, né? E é por isso que muitos deles não progridem, não permanecem, e a gente está sempre buscando alguma coisa no outro, né? A gente procura a nossa felicidade no outro. A gente procura a nossa satisfação no outro. A gente procura bem-estar no outro. E a gente quer ser amado pelo outro. Né?
E o outro corresponde a todas essas expectativas? Não, porque o outro também espera a mesma coisa de você. Nós estamos procurando no lugar errado, né? Então, quanto mais a gente evolui, quanto mais puro e desinteressado a gente vai ficando, quanto mais moralmente evoluído a gente consegue ser, os nossos vínculos afetivos, eles vão se harmonizando, eles vão melhorando, eles vão se solidificando, né? E a reencarnação permite que esses vínculos que a gente vai criando ao longo da eternidade, pelo qual nós vamos estar seguindo, né, desde a nossa criação, a gente possa, em jornadas sucessivas, se reencontrar quando a gente tem afinidade, né? E aí sim formar vínculos afetivos duradouros aqui também, né? Então, nós temos essa compreensão toda hoje, né? A gente não tem, né? Por quê? A gente está pronto para o imediato, para o mais fácil. Ah, não deu certo, separa. É assim que a gente ouve nos relacionamentos hoje, principalmente a juventude, né? Não deu certo, separa. Ah, conheci outra pessoa mais interessante, separa. A gente vai vendo que os vínculos são muito frágeis, né? E aí, a gente se pergunta como é que nós vamos conseguir viver em harmonia, viver em sociedade. Nós vamos conseguir dar continuidade ao projeto da criação divina com o comportamento que nós estamos adotando, né? Porque também nós temos responsabilidade, não é isso? Quando a gente reencarna para formar uma família, nós assumimos uma responsabilidade. E normalmente essa responsabilidade ela vem junto com a perpetuação da família, com a continuidade dessa família, com a recepção de um filho ou uma filha, né? Que a gente vai receber no seio da família como compromisso de reabilitação ou de preparação para melhoria individual. E se nós não tivermos essa consciência, o que é que nós vamos passar para os nossos filhos? Ou que ensinamento que nós vamos transmitir a eles? E se nós desistirmos da maternidade, por exemplo? Os espíritos que estão prontos para reencarnar deixarão de ter oportunidades, não é isso? E se vocês observarem, nós já estamos passando por esse processo. Há países, hoje em dia, em que a natalidade é negativa, gente. Nasce menos crianças do que morrem pessoas. Isso significa que há uma tendência de diminuição da população, da humanidade em geral, né? E o nosso compromisso, como é que fica? Perante Deus, né? Então nós temos que ter um pouquinho de consciência sobre aquilo que nós queremos para a nossa vida, sobre esses relacionamentos que nós estamos construindo e muitas vezes destruindo, né? Porque se nós tivermos a oportunidade de nos reencontrar aqui, é um motivo, né? É um motivo. Não é o acaso. E esse relacionamento, quando ele é baseado na afetividade, no amor, não importa para a gente
Que tipo de relacionamento é esse? Né? Quando a gente pensa em relacionamento, fala assim, casamento, né? Relacionamento é namoro, casamento, homem e mulher. Isso, hoje em dia, está deixando de existir. Né? E nós temos que respeitar. Embora também as famílias estejam diminuindo, porque os relacionamentos são diferentes. Né? Muitas vezes não há geração de filhos, mas simplesmente um entendimento mútuo, um relacionamento de amor, de compreensão, de convivência, de amizade, né? De respeito, que muitas vezes falta hoje, né, nos relacionamentos, o respeito, né? Então, quando esses relacionamentos se baseiam nesses sentimentos positivos, eles são duradouros, são cada vez mais estáveis e cada vez mais benéficos. Não só a questão do amor, mas a questão da sexualidade também é benéfica, né? Porque muita gente acredita que o sexo é um ato simplesmente de procriação. Mas não é assim. Tanto é importante a energia da sexualidade que nós temos um chakra, dos 7 chakras que o corpo humano possui, né? E os chakras, vocês sabem o que são chakras? Centros de força e energia. Um deles, o chakra genésico, ele é relacionado à sexualidade, que é um centro gerador de energias para ambas as pessoas. E é gerador de energia só sexual? Não, gente. É um centro gerador de energia de força, de criatividade, né? Quando as energias desse chakra são direcionadas para a criação, ela produz artistas, músicos, pintores, e toda a gama de pensadores. Então ela é uma energia vital, que nós precisamos fazer uso. E quando um casal que se ama, se relaciona, gera energia para ambas as pessoas, né? Mas quando se relacionam com amor, quando o sexo não é só libido, não é vício, não é libertinagem, não é sensualidade, mas um ato de amor entre duas pessoas que se gostam, que se compreendem, que se respeitam. E essas situações que a gente vai encontrando no decorrer da nossa vida, às vezes a gente fica pensando no nosso dia a dia, né? E se esquece que nós somos espíritos imortais. Que todo excesso que a gente faz aqui, a gente tem responsabilidade depois. Que todo mau uso que nós fazemos das nossas faculdades, das nossas oportunidades, a gente vai ter que responder por ela, né? E a gente fica pensando, como é que a gente vai fazer depois com essas oportunidades que a gente perdeu? Nós vamos voltar outra vez, isso é certo. É a pergunta que a gente sempre faz. Vai voltar de novo? Vai. Quando? Né? A questão é, quando? Quando é que eu vou ter a mesma oportunidade de me relacionar com quem eu precisava para aparar as minhas arestas novamente? Porque eu posso reencarnar, a outra pessoa pode reencarnar, mas será que nós vamos nos encontrar novamente tão rapidamente?
É a mesma questão que a gente encontra na espiritualidade. Quando a gente discute, quando a gente desencarnar, a gente vai se encontrar na espiritualidade. É verdade? A gente vai se encontrar na espiritualidade? Quando a gente desencarnar? Vai sim. A questão é quando, gente. Por quê? Será que nós estamos todos no mesmo nível? Será que quando eu desencarnar, eu vou para a pátria espiritual e a pessoa que eu quero rever, ela está no mesmo nível para eu poder vê-la? Ou ela está no nível acima meu ou no nível abaixo? Então, o reencontro ele vai acontecer? Vai. A questão é quando. É preciso que nós estejamos prontos para que isso aconteça. Do contrário, não vai ser possível. Né? Vai demorar muito. E se a gente perder essa oportunidade aqui? Lá na espiritualidade eu vou me reencontrar, então eu vou me acertar? Não vai. Não é tão fácil assim. Se fosse tão fácil, a gente não seria um espírito imortal, gente. Não teria essa imensidão pela frente para resolver os nossos conflitos, para melhorar as nossas condutas, né? E os relacionamentos, eles são, gente, escolas para a alma, né? Por que eles são escolas para a nossa alma, os relacionamentos? Vocês arriscariam? O que a gente precisa adquirir para evoluir? Conhecimento. Só o conhecimento resolve? A biblioteca ali está cheia de livros. O que a biblioteca faz sozinha? Nada. Então só o conhecimento não resolve. Tem que ter ação. Tá? E a ação, para a gente melhorar como espírito humano, ela precisa fazer com que a gente tenha algumas melhorias, não é? A gente tem que melhorar como? Como é que um espírito cresce, se desenvolve e evolui? Quais áreas ele precisa evoluir? Conhecimento. Qual outra? Moral, né? Tem mais uma? Sentimento, né? Sentimento. Então o espírito precisa se desenvolver nessas áreas. E aí, como é que a gente desenvolve essas áreas? Trabalhando algumas virtudes, não é? E os relacionamentos, eles são laboratório do quê? Tolerância? Tem que ter tolerância para se relacionar com outra pessoa? Tem que ter generosidade? Tem que saber perdoar? Tem que ter paciência? Muito. Então, né, é um lugar para a gente exercitar o nosso desenvolvimento enquanto espírito. Né? São oportunidades únicas. Né? E aí, a gente vem para fortalecer esses laços, para desenvolver esses laços, muitas vezes para resgatar algum laço que a gente já perdeu, né? E aí, a gente vai encontrar alguns desafios nesse caminho, não vai? Né? E que desafios a gente encontra no relacionamento? Tem conflito? Às vezes. Incompreensões, dificuldades, né? Todo mundo
faz uso do diálogo num relacionamento? Quando você tem algum problema, você conversa? É. Aí muitos de nós dizem assim, mas ela me conhece, ou eu conheço, ou ele me conhece. Ele sabe o que eu penso. Mentira, sabe nada, gente. Não sabe. Se você não disser, outra pessoa não sabe. Ela não é obrigada a saber. Você tem que se comunicar. Você tem que dizer aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que você quer, aquilo que você pensa. A outra pessoa é uma pessoa totalmente diferente de você. Ela não é obrigada a te conhecer, ela não é você. Ela é um espírito com experiências diferentes, com vivências diferentes, com objetivos diferentes. Embora estejamos muitas vezes relacionados, os objetivos são diferentes. Né? E se a gente não fizer uso dessas ferramentas, como é que a gente vai crescer e transformar esses obstáculos que a gente encontra? Né? Então a gente tem que começar a fazer uso desse conhecimento, né? Colocar ele em prática, né? E esse conhecimento tem que começar onde? E no autoconhecimento, né? Primeiro eu preciso entender aquilo que eu quero. Se eu não souber o que eu quero, como é que eu vou esperar que outros possam me auxiliar nesse propósito? Fica mais difícil, né? Então a gente tem que, primeiro, saber o que quer, se conhecer, vigiar um pouquinho mais os nossos pensamentos, né? Mudar as nossas atitudes e construir vínculos mais saudáveis, né? Saber a diferença entre o que é o amor, o que é paixão, né? O que é verdadeiro, o que é falso. Saber o que é posse e o que é amor, né? A gente diz assim, só para ter uma ideia, será que a gente ama mesmo a outra pessoa? Quando a gente fala do marido, da esposa, do namorado, da namorada, como é que a gente se refere a ele? A minha, o meu, não é? Como se fosse nosso realmente, né? Posse. É posse, né? Não diz que o verdadeiro amor liberta, que o amor verdadeiro deixa a pessoa livre. Mas quando a gente diz o meu, a gente está dizendo assim, não, me pertence, é meu. E não é só o companheiro, a companheira, é o filho, a filha, né? E é por isso que a gente sofre quando a gente tem uma perda. Porque é nosso, e o que é nosso não pode ser tomado, não pode ser perdido, né? Ele pertence a gente. E aí, enquanto espírita, a gente vai lembrar que nada nos pertence. Que nós estamos aqui com uso apenas temporário, né? Das coisas e dos bens materiais e da presença dos espíritos que fazem parte da nossa jornada. São todos temporários, né? Esses desafios que a gente encontra cada dia, eles servem para a gente crescer, né? Para evoluir. E essa evolução do espírito, ela se reflete também no corpo, né? Tanto se reflete no corpo, que a gente vai percebendo mudanças gradativas no nosso organismo, nas funções do nosso corpo, e muitas vezes nos órgãos que o nosso corpo tem, que eles vão perdendo alguma função e vão desaparecendo, né? Vocês perceberam que muitas crianças que nascem hoje não têm apêndice?
não tem uso mais. Muitas crianças hoje não têm mais dente do siso. Nascem sem dente do siso. Não tem uso mais. E outros órgãos estão desaparecendo por falta de função. Né? Quem é mais velho vai lembrar que uma criança nascia, a gente precisava deixar enroladinho numa faixa 1 mês quase. Né? Tudo durinho. Não podia pegar, não podia fazer nada. Hoje, acabou de nascer, põe um bodezinho, a mamãe chacoalha ele, põe um pezinho lá, tá tudo certo. Né? Antes, não podia mexer na cabecinha, né? A moleira, né? Chamava moleira, não fechava, demorava para fechar. Hoje em dia, não tem mais problema. Então, à medida que o espírito evolui, o corpo evolui. E por que que isso acontece? Porque o corpo, ele é o reflexo do espírito, né? Então, nós estamos melhores quanto espíritos, o nosso corpo vai ser cada vez melhor. E uma das coisas que a gente deve pautar é o respeito, né? Não só o respeito para com a outra pessoa, mas o respeito com a gente mesmo, né? Então eu quero o respeito da outra pessoa. Tem muitas vezes que a gente diz assim, o respeito é bom e eu gosto. Aí eu cometo todo tipo de atrocidade com o meu corpo. Eu faço um monte de bobagem, eu não cuido do meu corpo, eu não cuido da minha mente, eu não cuido do meu espírito. Diz assim, respeito é bom e eu gosto. Se você gostasse, você tomaria providência e se respeitaria, né? Seria o mais lógico, né? E a gente não se respeita e quer que os outros nos respeitem. E aí a gente vai lembrar que tudo no universo são vibrações, são energias, e a gente só recebe de volta aquilo que a gente dá. Não é assim? Então, como é que você exige se você não dá? Né? O que a gente pode fazer para melhorar esses relacionamentos, gente? O que vocês acham? Conhecer-se, primeiro, não é isso? Transformar os padrões negativos que a gente tem em positivos. Cultivar virtudes, é bom? E aí a doutrina espírita nos oferece uma gama de temas para a gente se exercitar. Estudo, oração, caridade, trabalho, participação, né? E a gente participando dessas atividades que a doutrina nos propõe, nos dispõe e nos convida, nós começamos a entender como é que é esse amor através do serviço ao próximo. Né? A gente começa a perdoar um pouquinho mais, a compreender um pouquinho mais, a cultivar esse amor verdadeiro. Qual que é o amor verdadeiro, gente? O amor por uma pessoa ou o amor por todas as pessoas? Estamos longe desse amor que Jesus propôs para a gente? Amar a todos como iguais? Bastante. Mas a gente pode começar, não é? A gente não gosta das pessoas da nossa família? De vez em quando, exceto aquele cunhado que aparece na hora errada, né? Aquela cunhada faladeira, aquela sogra que dá pitaco em tudo, né? Então a gente não gosta de todo mundo da nossa família, né? A gente gosta de quase todo mundo, né? Desde que nos convenha, né? E a gente tem que começar então a exercitar essas práticas, né? A compreender que essas pessoas que muitas vezes a gente não gosta são aquelas que vão transformar a gente, né? São os espinhos
que trazem a dor, para que a gente possa pensar sobre ela. Porque se tudo fosse flores, seria muito fácil, né? Então a gente tem aí uma gama enorme de possibilidades para a gente pensar nesses relacionamentos, né? Então, o que a gente pode compreender disso que a gente viu hoje? Né? Que a doutrina espírita, ela nos ilumina sobre os nossos relacionamentos, sobre a questão da sexualidade, do comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações, né? A gente aprende que o amor é uma lei divina. Embora a gente muitas vezes não compreenda por essa lei divina, né? A gente acha que a lei divina é só para a gente. Quando a gente sofre, quando a gente tem algum problema, a gente se revolta, e Deus esqueceu. Deus não se lembra de mim, Deus esqueceu de mim. Mas como é que pode Deus esquecer da gente? Ele não esquece. Você tem sofrimento, você tem dor, eu sei forte da mim. Então, essa lei de amor, ela também nos possibilita evolução. Né? Elas possibilitam que esses vínculos que a gente adquire aqui, eles transcendam a matéria e se perpetuem na espiritualidade enquanto espíritos não somos. Né? O autoconhecimento, a prática do perdão, são caminhos essenciais para a gente começar a evoluir como ser humano. Né? Será que a gente vai fazer uso dessas possibilidades? A possibilidade está aí. Como é que a gente vai se comportar daqui para frente? Isso não. Eu tenho espírito, ela tem resposta para tudo. Basta a gente ter paciência para procurar-se melhor. Mas antes de procurar a resposta adequada, é preciso que a gente faça a pergunta agora. Né? E muitas vezes, a resposta que você tem não é para a pergunta que você fez. É quando nós desejamos alguma coisa e a vida nos apresenta outra. É que nós estamos fazendo as perguntas. E a resposta é essa. É assim que Deus age, é assim que Deus conduz, e é assim que Deus nos mostra o caminho a se seguir. Muito embora a gente, por vezes, não aceite seguir. Mas, chegar ao dia que cada um de nós vai ter boa vontade por esse caminho da Deus que Deus. Então, que a gente possa refletir um pouquinho, né? E possa fazer uso da nossa vida para tornar um melhor. E eu também para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. E vamos para o Espírito, né?